Oi pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma explicação sobre metodologia, sobre o meu ponto de vista e algumas coisas que eu aprendi, e depois eu vou revisar esse alfabeto fonético do inglês e eu vou fazer uma comparação que eu não fiz no outro vídeo, porque o outro vídeo eu gravei em inglês. E essa comparação vai ser uma comparação da fonética do inglês com a fonética do português. É uma coisa que eu nunca vi em um outro canal da internet, eu nunca vi em nenhum vídeo exatamente sobre isso na internet, então acho que seria uma boa contribuição. Primeiro, eu queria dizer sobre a minha visão de metodologia, é o seguinte: eu acho que você tem que praticar uma imersão, o mais rápido possível. Eu acho que quando você começa a entender a lógica da língua, ao invés de ficar sempre traduzindo, é aí que você avança muito mais rápido, sabe? Então eu estou gravando esse vídeo em português só para explicar isso, até mesmo para quem é iniciante. Inclusive eu vivo agora no Vietnã, eu tenho um amigo americano aqui que fala vietnamita muito bem, sabe? E o que ele fez basicamente foi que ele se colocou numa situação, vivendo em um subúrbio de uma cidade aqui do Vietnã, de algumas cidades que ele viveu, onde só tinham vietnamitas. Então ele era forçado a falar vietnamita, porque as pessoas lá não falavam inglês, eram vietnamitas que não falavam inglês. E aí, com se colocando nessa situação, ele colocou uma imersão e aprendeu a falar vietnamita muito bem, sabe? Muito melhor do que tantos outros estrangeiros aqui que estão aqui há anos e mal falam esse idioma, Meu vietnamita também é um pouco decepcionante, apesar de que eu consigo comunicar alguma coisa e ter uma conversa bem básica, Então, o que eu queria dizer sobre o método Berlitz é basicamente, a história que eu li no site, e foi o seguinte: o Berlitz, me corrijam depois se eu estiver errado, mas o que eu me lembro que eu li da história é que isso foi Berlitz é o sobrenome de um alemão, que mudou para os Estados Unidos no século XIX. Acho que foi uns 140 anos atrás, mais ou menos. 150, 140 anos atrás, por aí. Acho que foi 1870 e poucos, por aí. E ele falava francês e alemão. Ele foi para os Estados Unidos e criou uma escola de idiomas para americanos. E ele tinha um método que era baseado na tradução, para a pessoa ficar traduzindo sistematicamente a coisa e entender o novo idioma dessa maneira. Ele acreditava que aquilo era o método mais lógico, mais eficiente, etc. Um dia ele ficou doente, acho que foi uma pneumonia, uma coisa assim. Ele ficou de cama por um bom tempo. E ele tinha, dava aula de alemão, acho que ele arranjou um substituto lá que falava inglês e que podia fazer a tradução do jeito que ele queria. Ele dava aula de francês também. E o único cara, ele não arranjou nenhum substituto treinado para dar aula de francês. O único cara que ele arranjou para dar aula de francês foi um sujeito que tinha acabado de chegar da França e não falava uma palavra de inglês. O que eu vou fazer? Eu tenho que colocar esse cara aí pra ficar pulando que nem um macaco aí, ficar fazendo mímica e tal, e tentar ensinar alguma coisa pra esse pessoal, Aí ele colocou o cara lá, o francês, na frente daquela turma de americanos. E o cara, tinha que ganhar a vida lá, tava, querendo ser professor de francês, dar um jeito, se virar lá e não falava uma palavra de inglês. Ficou tentando explicar, ensinar o francês para os americanos lá. Ficava pulando, fazendo mímica. Imagina aquele tempo, que não tinha. Quanto mais televisão, internet, então, na verdade, até mesmo foto de alguma coisa era uma coisa tão rara, A melhor coisa que ele podia fazer era
desenhar no quadro negro, que eu acho que já tinha, né? E fazer muita mímica mesmo. E aí só sei que passaram uns meses assim, e o Berlitz, ele achou que o pessoal ia ficar super atrasado no francês, que ia ter que, né, correr atrás lá para remediar a situação depois, né? Mas o que aconteceu? O Berlitz, uma hora ele se recuperou, né? Voltou para a escola e foi ver aquela turma lá que estava o francês ensinando lá o francês que não sabia falar inglês. O Berlitz ficou chocado quando ele viu que eles já estavam, depois de uns 2 ou 3 meses, estavam no nível conversacional de francês, assim, estavam sendo capazes de manter boas conversas sobre vários assuntos, né? Claro que não a nível acadêmico, não um grande vocabulário, mas estavam com um nível de fluência impressionante, sabe? Uma coisa chocante para o Berlitz. E aí, com base nessa experiência, ele mudou completamente o método da escola, né? O método passou a ser usar o idioma que você quer aprender a partir do primeiro dia, o tempo todo, né? O máximo possível, usar fotos, usar descrições simples, mímica, o que quer que seja, para você começar aquele processo de imersão. Então é isso que eu acredito, né? Só deixar isso claro, né? Que eu acho que tem muito vídeo por aí explicando o inglês em português. Eu acho que você escutar isso, você ficar tentando aprender inglês dessa maneira por várias horas não é uma coisa boa, mas né, como eu quis fazer esse vídeo para todo mundo e para mandar essa mensagem, né? Inclusive para quem ainda não fala inglês muito bem, eu resolvi gravar o vídeo em português. Então agora que está dita essa primeira mensagem, né? E está explicado, né, que esse vídeo é excepcional por essa razão, eu vou fazer a análise da fonética comparada do inglês e do português, né? É uma coisa que nem eu disse antes, que eu nunca vi em outro site, que eu acho que vai ser uma boa. Então, aqui temos o, uma tabela fonética, né, podemos dizer. Essa tabela fonética, ela mostra todos os sons da língua inglesa. Eles não são todos os sons da tabela fonética mais ampla, né, que descreve todas as línguas, porque o inglês não usa todos os sons, né, de todas as línguas, né? A tabela fonética internacional, ela para o estudo da linguística é muito maior que isso aqui. Mas isso aqui cobre a língua inglesa. É isso aqui que eu vou revisar agora. Temos aqui as vogais divididas em monotongos, né, em inglês monophthongs, e ditongos, em inglês diphthongs. Os monotongos são as vogais que têm as sílabas, né, com vogais, onde existe apenas um som de vogal, e os ditongos são dois sons sequenciais de vogais na mesma sílaba. Às vezes são representados por apenas uma vogal, e na sílaba, mesmo tendo uma vogal, tem dois sons de vogal. E aqui tem as consoantes. Uma coisa importante, né, que tem aqui, voiced. Essas que estão com a letra mais escura, as vogais são todas voiced, né, que são, né, com a letra mais escura das consoantes. Tem umas que tem letra mais escura, outras tem letra mais clara. Essas aqui que tem letra mais escura são as que você usa a sua voz para dizer, né? Você pode colocar a mão na garganta e ver que você usa suas cordas vocais para pronunciar isso aí. B, b, boat, boat, né? Então, essa agora p, 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 é só ar, né? T, t, só ar saindo da sua boca. Até uma pessoa que tem certos problemas de fala, que as cordas vocais não funcionam bem, consegue fazer alguns desses sons, porque basta apenas você ser capaz de emitir aquele ar e mover seus lábios e sua língua, basicamente. Você não precisa usar suas cordas vocais. Mas então,
né? Vamos começar pelas vogais, que são todas, que todas usam as cordas vocais. Aqui temos I, né? Sheep. Aqui temos o som I, ship. Repare que quando tem os dois pontos aqui, é que é um som longo, né? Sheep, que é ship. Aqui temos good, U. Shoot, U. Aqui, bad, E. Né? Aqui, teacher, bird, b, d, bird. Door, o. Aqui, cat, L, L. Repare a diferença, bad, cat. Né? Aqui a gente tem outro exemplo aqui, seria a palavra bad, né? Oposto de bom, né? Uma coisa ruim. Bad, que é diferente de bad. Um você abre a boca para falar bad, outra é bad. Aqui, up, up, o som é o. Far, o som é a. On, o som é o, o, o. Né? A palavra on é o, on, on. Né? Que nem o O com acento circunflexo no português, né? De ônibus. Bem, agora vamos aos ditongos. Aqui temos a palavra here, né? E repare que o britânico não fala o R no final, o americano fala, né? O britânico fala here, o australiano fala um jeito meio engraçado, here, here, nem sei imitar direito, mas de todo jeito a vogal aqui é I-O, né? Você repara que soma essa aqui do ship e essa aqui do teacher, né? O e o I e o O, I-O, né? I-O. Aqui temos o wait, né? E-I, wait, E-I, U de W, E-I, wait. Aqui temos o A, tourist, tourist, né? Aqui temos O-I. Repare que é parecido com esse aqui, exceto com exceção dos dois pontos, porque não é longo. Esse aqui é O, door, aqui é O-I, né? Aqui tem o O curto ao invés de longo e o som de I, né? Aqui A-U, show, A-U, show. Né, diz aqui, hair, hair. Aqui, A-I, my, A-I, A-I, my, A-U, cow. Né? Agora que eu revisei as vogais, a gente vai entrar nas consonantes, e aqui que a gente tem um paralelo muito interessante com o português, né, que você vai ver que tem algumas que são usadas, são associadas, algumas consoantes que são associadas a outras letras, alguns sons de consoantes, digo, que são associados a outras letras no português comparado com o inglês. Esse aqui é praticamente a mesma coisa no português e no inglês, p, né, de pi. Esse aqui também, both, né, que pá, pé, pi, popu, ba, bé, bi, bobu. Esse aqui, t, né, parecido também, né, mesma coisa na maioria dos casos, tá, té, aí é que tá. O ti vira diferente, é uma coisa diferente no português, né? Se falar aqui, a primeira coisa que eu vou dizer aqui é que existem alguns sotaques interioranos no Brasil, onde a pessoa fala tá, té, ti, tó, tu, né? Mas esse não é o português padrão. O português padrão fala ti, tá, té, ti, tó, tu, né? Aqui, e no inglês é o T, tem o som
equivalente a esse sotaque interiorano do Brasil, né? T, né? Por exemplo, T-I-E, tie, né? Aqui o dog, dá, dé, di, dó, du no português, e no português, né, interiorano, dizemos, e no português padrão seria di, dá, dé, di, dó, du, né? Então, aqui você tem o som tch, que no inglês é muito comum no começo das palavras, cheese, né? Ele é associado ao CH, por exemplo, cheese, choice, change, right? Cheddar, right? Like child, children, né? Todas essas palavras com CH que você vê por aí. E no português, a única palavra que eu consigo pensar que tem esse som no começo da palavra é tchau, né? Oi, né? Eles falam oi, tchau, tchau pra você, tchau, tchau, né? O TCH é tão raro no português que a gente usa TCH. E eu não sei nenhuma outra palavra no português que tem TCH junto. Não consigo pensar agora, mas então. E no final das palavras no português, ela é muito comum, assim, digamos, no português padrão, né? Claro que existem outros sotaques no português padrão do Brasil, né? Por exemplo, ninguém fala presidente, né? Vai ser um sotaque mais interiorano no Brasil. O brasileiro, o português padrão, se você olhar os jornais, né, os noticiários televisivos principais ao redor do Brasil inteiro, a nível nacional, né? O Jornal Nacional da Globo, o Jornal da Record, Jornal da Band, por aí vai. Você pode voltar décadas e você vai ver consistentemente que eles falam presidente, né? Diante, né? Tem o tch no final, né? Para frente, né? Tem esse tch no final. Quando tem TE, né? Presidente, né? Contente, valente, né? Sorridente, né? TE no final. Então é extremamente comum. E a única palavra do português que eu consigo pensar que na verdade é uma palavra, é uma gíria bem tosca, que tem esse som de tch no meio da palavra, é aquela gíria carioca, né, do funk, do tempo do funk. Acho que tá aí por aí até hoje, né, é usado até hoje. Chuchuca, chuchuca é ch, k, a, chuchuca. Então é a única palavra que tem o tch no meio da palavra no português. Que eu me lembro, né? Se você souber de mais uma, por favor me diga. Então, aqui você tem o dj, dj, né? Esse é um som associado com a letra J no inglês e é associado também com a letra G, né? Com GE, né? Por exemplo, com GE, GI, like giant, né? Com GI, genuine, de GE, é o dj, dj. E, por exemplo, a palavra em inglês digital, digital, né? Em inglês e em português digital, digital, né? Você vê que no português esse som aqui aparece no começo da palavra, d, i, t, a, u, né? Digital. E no inglês, no começo tem essa aqui, the, aí na segunda sílaba vem essa aqui, digital. O final da palavra é praticamente igual nas duas, mas é interessante, né? Que no, no português ela está na primeira sílaba, no inglês ela está na segunda. E então, aqui é o som de K, ou então de CA, né? CO, CU, tal. K, né? Que tem equivalente no português, no inglês. Esse aqui é o som de G especialmente associado ao A, O e U, né? Ga, Go, Gu, ao invés de, né?
de G, o G, o J do português a gente vai chegar lá. Mas que G, G, G. Esse aqui, o Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, do inglês, né? Fei, né? Fly, faith, né? O Fá. É praticamente igual. Aqui o V, também praticamente a mesma coisa. Esses dois aqui são sons, né? Depois são sons bem característicos do inglês. Eu acho que eles podem existir, talvez, em outra língua, não que eu saiba, né? Não sei. Mas mas no inglês eles são bem comuns, né? Esse aqui é o som do TH sem voz, né? Você vê que ele está mais claro aqui porque ele não usa as cordas vocais. Ele think, think, thought, né? Throughout, né? Aqui é this, the. Esse aqui é the. Esse aqui é the. This, these, that, those, né? E aqui é think, thought, through, né? Então, aqui, né? Though. Vou até olhar esse aqui, eu tenho certeza. Me parece aqui. Oxford Learner's Dictionary. Dictionary. Though. Não. Though é com. Tem a voz sim. Né? Though. Think. Think. É só colocar a mão na garganta você sente. Though. This. That. Those. Né? Aqui. Think. Thought. Think. Opa. Tá dando algum. Sei lá o que aconteceu com a minha internet. De todo jeito. Então. Vamos pra frente. Aqui S. Né? É equivalente praticamente no português e no inglês. Sa, se, si, só, su. Né? São associados. Claro que no inglês se associa a sons de vogais diferentes, mas o som da consoante aqui é basicamente o mesmo. Za. Zé, zi, zó, zu, zê, z. Esse aqui é o som do X. Agora vem o som do X no português, que no inglês é associado ao SH. Né? É o chá, xé, xi, xó, xu. Shall, shoulder. Né? E aqui a gente tem o som de J do português. Né? Já, jé, ji, jó, ju. E no inglês ele não é associado ao J e também não é associado ao G. Né? Ele está no meio de algumas palavras que você encontra por aí. Por exemplo, nessa palavra aqui ele é associado ao S, né? Por incrível que pareça. Television. E você repara que esse aqui inclui esse aqui, né? Como se tivesse o D antes do. Esse aqui é só já, ji, jó, ju. Esse aqui é né? Tem um pequeno som de D antes do j. Então é esse aqui é j. Esse aqui é j. Esse aqui é j. Né? Agora vamos chegar a mais uma parte bem interessante. A gente tem a letra M, né? Man. No começo da palavra ela é praticamente a mesma coisa no inglês e no português. A diferença é que no inglês ela é muito comum no final das palavras, o som de M, e já no português o som de M ele não existe no final das palavras, pelo que eu saiba. No inglês você tem palavras como steam, foam, né? Poem, Tom, é o nome próprio, Tom. Né? No português, as palavras que terminam com M tem o som nasal de N, que a gente vai chegar daqui a pouco. Aqui você tem o som de N, né? Na, ne, ni, no, nu,
que no começo da palavra é a mesma coisa, no inglês e no português. A diferença é que no final da palavra, no inglês, é muito comum. No português, eu nunca vi. Pelo que eu saiba, ele também não existe no final da palavra no português. No final da palavra no português, né, as palavras no português não terminam com N, e quando elas terminam com M, elas têm esse som aqui, que é o som nasal de N. Né? Esse som de N, você vê no final dessa palavra aqui, man. É man. Né? Se fosse esse aqui, seria man. Esse aqui é sing, song. Veja que o G é mudo e você usa apenas o som nasal de N. Sing, song. E esse aqui é o som que você usa, o som nasal de N é o som que você usa para as palavras com ing, né? Palavras no contínuo no inglês, que é né, tão comum. Então, continuing, né? Walking, swimming, dancing, que é o som das palavras que terminam com M no português. Por exemplo, também, vem você também, eu tô bem, eu tô bom, né? Agora veja a diferença que seria se fosse esse som aqui no final da palavra também, né? Também, seria também. E se fosse esse aqui, seria também. Né? A palavra bom, ou então bem. Tipo, você tá bem? Se fosse esse aqui, é você tá bem. Se fosse esse aqui, você tá bem. Mas não é, você tá bem. Palavra bom. Se fosse esse aqui, seria você tá bom. Se fosse esse aqui, seria você tá bon. Se fosse sendo esse aqui, que é o que é no português, seria você tá bom. Né? Então, essa palavra aqui também, esse som aqui é muito associado ao NH no português, né? Daí, por exemplo, a palavra nenhum usa esse som aqui duas vezes. Que é esse aqui. Depois 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 de novo. Usa duas vezes o som nasal. Nenhum, nenhum. Né? Então, essa que é a diferença aqui que tem que ficar muito clara para a pronúncia correta do inglês. Então, vamos agora para o som de H no inglês, que é o h, que é um som associado ao R no começo das palavras no português, ou então aos dois R's no meio das palavras no português. Né? Então, você tem, por exemplo, rosto, raspadinha, serra, né? Serrar, né? Rasgar, né? Ferro, né? Em português, em inglês você tem hat, né? Hot, hit, Esse aqui é love, lemon no inglês, em português é limão, né? Limonada, por aí vai. É basicamente o mesmo som. Já esse aqui é o som de R no inglês, que é red, round, rice, né? Então, você tem esse som aqui, que no português não existe. E existe um outro som no português, que ele não está nessa tabela aqui, porque essa tabela é para o inglês. Né? O som de R no português, esse outro som de R no português, né? Que é quando tem um R no meio das palavras, é né? Né? Que ele não existe no inglês. Então, é uma coisa muito comum para falantes de outras línguas, não só do português, acho que russos também, confundir o R, né, e falar aquele like red, rice, né, que tá errado. Pessoa que fala inglês vai te entender, mas não é correto, né? Esse aqui é o r. Então, né, o R, né, o r é tipo será, né, serafim, né,
cera, né? Por aí vai, né? Um R no meio da palavra. R. Então aqui é wet, won't, né? Uma palavra, uma letra que eu acho que no português tradicional acho que nem fazia parte, né? Do vocábulo do alfabeto. Mas é o e quando a gente usa no português, né, em palavras importadas, acho que geralmente palavras importadas do inglês, tem o mesmo som. E esse aqui é o ig, like yes, yes. Esse aqui é diferente do i, né? Esse aqui basicamente ele junta com a próxima letra, né? Yes. Ele é bem curto, yes. Yes. É. Repare que se fosse i seria yes, yes, mas não é yes, né? Se fosse i no palavra young seria young, mas não é young. É. Repara que ela junta com a young, ela junta com a próxima, né? Então, é essa basicamente a comparação, né, de como esses sons são usados nas duas línguas e basicamente. Então, bom dia a todos, valeu.